E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Voltando às aulas, a gente precisa de vídeo de volta às aulas, de vídeo de organização, de vídeo de cronograma, de vídeo de estudos. A gente tá precisando, a galera tá pedindo, eu sei que vocês estão necessitados de uma ajuda, então vamos se ajudar, né? O vídeo de hoje é para ajudar você a fazer o seu cronograma de estudos ou o seu quadro de horário de estudos, para ter uma noção de como é a rotina, que horário que eu estudo, que horário que eu faço as coisas. Então, vamos começar. Primeira coisa, você precisa ter consciência do que você faz durante o seu dia. Por exemplo, você tem que saber que horas você acorda, que horas você toma café da manhã, quanto tempo você leva de casa até a escola, quanto tempo você demora no intervalo e tudo. Você tem que saber todos os seus horários. Se você não sabe, a minha dica é anota durante um dia inteiro, que seja um dia comum, não pode ser um dia de férias, obviamente. Anota a cada meia hora o que você tá fazendo. Sei lá, acordei às 8 da manhã. Aí das 8 até as 9 eu demorei me arrumando, por exemplo. Das 9 às 9h30 tomei café. Das 9h30 até as 10 foi tempo até a escola. É só um exemplo, tá, gente? Obviamente ninguém vai às 10 horas pra escola. Mas enfim, aí você coloca o tempo que você ficou na sala de aula, escreve aula, por exemplo, e aí coloca o tempo de intervalo, o horário que acaba a sua aula, ou coloca só aula, porque você vai estar na escola, né? E aí coloca quanto tempo você demorou pra almoçar, por exemplo, do meio-dia até o meio-dia e meio, do meio-dia a 1 hora, o tempo que você leva do meio-dia às 2, você que sabe o tempo que você quer almoçar. Vai colocando tudo isso num papel pra você ter noção. Isso ajuda muito, eu fiz isso ano passado, esse ano, sempre dá pra ter uma noção. Esse ano não, porque ainda não começou as coisas, né, calma. Esse ano o ano passado eu tinha feito isso, e gente, é muito bom pra gente ter noção do que a gente faz no nosso dia. Faça isso, anota. Primeira coisa, você tem que saber todos os seus horários e tudo que você faz em um dia. Segunda coisa, baixe um aplicativo. Se você tem iPhone, ele já faz isso, mas as novas atualizações fazem isso. Eu não sei se o Android faz, porque eu não tenho Android, mas tenha um aplicativo que marca o tempo que você fica no celular. Você precisa saber esse tempo, porque pode ser um tempo que você está desperdiçando. Se eu olhar meu celular, tem dias que eu passo 3 horas no celular. 3 horas no celular. Gente, é muito tempo, é muito tempo. Eu podia estar fazendo outra coisa de útil na minha vida. Se você é estudante, você quer ser um bom aluno, você precisa saber o tempo que você perde no celular, que não seja pesquisando, que seja, tipo, em redes sociais mesmo, sabe? YouTube, Instagram, essas coisas que, infelizmente, muitas vezes é inútil. A gente não tá fazendo nada. Não digo que não é pra você mexer no celular. Tenha, sei lá, 1 hora no teu dia, 2 horas. O tempo que você achar que é justo com você. Pode ser até uma recompensa depois de um dia de estudos mexer no celular. Então, fica aí a dica. Depois disso, você vai ou abrir uma planilha no Excel, que pra mim, acho difícil de fazer. Eu sempre faço à mão, eu tenho muita dificuldade de mexer com planilha, eu já aprendi e desaprendi. Mas enfim, eu sempre faço à mão mesmo, a lápis, a caneta. Eu indico você montar o quadro, a caneta, mas deixar os espaços para escrever o que você fez nos horários a lápis. Até as horas também, pode deixar lápis, porque aí você pode mudar ao longo do ano. Gente, cronograma tem que ser adaptável. Se chegar na metade do ano você tá cansado de fazer aquilo, você tem que conseguir mudar o cronograma, faz outro novo. Você tem que se ajustar sempre à sua rotina. Saúde mental é importante, então organize seu horário pra você não ficar maluco. Tem que ser coisas possíveis de fazer. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês aqui no computador, que esse foi feito É só um exemplo, tá, gente? Eu tirei da internet. Eu já fiz um muito parecido no computador, porém, eu gosto de fazer à mão, que demora, gente. Tipo assim, você tem que sentar 1 horinha, pensar. Primeira coisa, anota, você tem que saber todos os seus horários, porque senão você vai demorar muito pensando, e aí assim fica mais rápido. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, esse foi o exemplo mais completo que eu achei. Podem ver que a pessoa coloca meia hora de café da manhã, coloca o horário da escola, o horário de almoço. Só faltou aqui pra mim, eu acho que falta colocar aqui, ó, horário de deslocamento, por exemplo, meia hora do ônibus, a não ser que a pessoa vá a pé e não demora. Aqui, ó, dá pra ver que ela demora meia hora. Se você quiser colocar, é opcional. Eu acho interessante pra você ter noção das coisas que você faz durante o seu dia.
escola, almoço, aí horário de relaxar. Aqui, esses horários, por isso que eu digo para vocês anotarem, sempre vai sobrar alguns horários em branco. Por exemplo, a tarde inteira em branco que você ainda não tem compromissos fixos. O que são compromissos fixos? São escola, curso de inglês. Aqui nesse caso ele só tem isso, mas sei lá, você faz academia ou você faz uma dança, você vai ter um horário fixo para aquilo. O resto é você que cria. Essa parte do você que cria é todos esses espaços que estariam em branco. Aqui também estaria em branco e é você quem cria. Esse seria mais ou menos o modelo, então. Então, gente, depois disso vai sobrar alguns horários em brancos, que é os horários que você realmente vai estudar, que você vai separar as matérias que você vai estudar. Eu vou deixar aqui no link da descrição o conteúdo programático, que são as matérias que são cobradas na UFSC. O Enem é um pouco mais complicado, eu procurei no edital, mas ele não fala nada. Fala português, matemática, a gente já sabe, né? Mas enfim, então eu não sei exatamente o que não cai no Enem em relação da UFSC. Mas se você estudar todo o cronograma da UFSC, a chance de você ter estudado a do Enem é bem grande. Eu vou deixar aqui pra vocês. Em breve, quem sabe, eu faço um mais sobre conteúdos só do Enem, porque tem algumas coisas que não caem, que caem na UFSC, que não caem no Enem. Continuando, o que você vai escolher para estudar nesses horários? Você deve se perguntar, mas Meu Deus, eu não sei o que eu estudo, o que eu coloco em cada horário. se você tem a tarde inteira livre, você vai separar em blocos de 1 hora ou 2 horas, depende do quanto você consegue ficar concentrado estudando. Se você tem dificuldade de ficar concentrado estudando, gente, tem que fazer em bloco. Nem que seja 20 minutos para 5, 20 minutos para 5, porque esse vai ser o jeito de você ficar bastante tempo, mesmo que seja fazendo pausas. Tem gente, por exemplo, se eu ficar fazendo pausa, eu não me concentro, eu demoro uns 10 minutos para me concentrar e depois eu preciso ficar pelo menos 1 hora fazendo alguma coisa, senão eu vou sair do foco, eu não vou conseguir concentrar. Então, você vê o horário que é melhor pra você, se é de meia em meia hora, e fazer uma pausa de 5 minutos. Se você estuda 1 hora direto, você pode fazer uma pausa de 10 minutos, mais ou menos. Não vai ficar fazendo pausa de meia hora, né, gente? Porque daí é viagem na cabeça. Enfim, se você estudar 2 horas direto, pode fazer uns 15 minutos, 20 minutos de intervalo e depois volta a estudar. Mas você pode fazer blocos de 1 hora pra... Vamos supor que você estude 4 horas durante a tarde, você vai ter estudado 4 matérias. Então você pode separar em blocos de 1 hora ou blocos de meia hora se você tiver menos tempo. O que eu indico a fazer é, você deve deixar as matérias que você tem mais dificuldade, tem que ter mais blocos de hora. Por exemplo, você tem mais dificuldade em matemática, então você tem que estudar mais matemática. Você tem que estudar matemática segunda e quarta e sexta, por exemplo. Tem que ter um bloco para isso. Ou uma tarde inteira de matemática. Mas eu aconselho não fazer só uma tarde inteira. Faz meia tarde, depois faz outro dia mais meia tarde, porque quanto maior a frequência que você vê a matéria, mais o seu cérebro entende que aquilo é algo importante e mais aquilo fica fixo na sua cabeça. Se você fizer só um dia inteiro de matemática, seu cérebro vai achar que foi cansativo, foi chato e tal, mas você não viu isso de novo nos próximos 5 dias, então ele vai achar que isso não é importante, ele vai jogar no lixinho do cérebro. Então, eu aconselho, ou você faça um dia com mais tempo para matemática, por exemplo, e outros dias com apenas 15 minutos só de exercícios daquilo que você estudou. É uma dica. Ou eu tenho uma dica bem legal. Na real, vou fazer um vídeo depois só sobre matemática, eu acho, porque é uma grande questão, assim. Uma dica é você fazer 5 exercícios por dia da matéria que você tem mais dificuldade. Isso você pode colocar no seu cronograma, vamos supor, meia hora ou 20 minutos ou 1 hora. Coloca um tempo X de exercícios da matéria que você tem dificuldade. No meu caso, matemática e física, eu posso colocar 5 de cada por dia, né? Já vai dar um avanço pra você. E começa pelo básico. Não queira achar que você é o Einstein, que você vai aprender tudo da noite pro dia. Gente, começa... Matemática básica, por isso que chama matemática básica. Se você souber ela, o resto anda. Mas você tem que saber muito bem. Independente se for história, geografia ou qualquer outra matéria, defina mais horários para aquelas matérias que você tem dificuldade. E deixe alguns momentos nos seus horários para você... Vamos supor que aconteça um imprevisto, você tem um médico à tarde e você não pode estudar,
você tem que ter um sábado ou um domingo ou um horário livre, uma sexta-noite que você deixa livre para fazer qualquer coisa, mas que você sabe que se você não estudar naquele dia, aquele horário vai ser o horário para repor aquele dia que você não pôde estudar. Então eu acho que isso é muito interessante. Sempre tenha umas 3 horas livres no seu cronograma da semana que sejam para isso. Porque também tem outra coisa que acontece, às vezes a gente atrasa, às vezes a gente não consegue cumprir totalmente o que a gente planejou. Por exemplo, você planeja fazer 10 exercícios e conseguiu fazer só 5. E às vezes você fica com aquela sensação de que deveria ter feito aqueles exercícios. A minha dica é, deixe esse tempo livre para coisas acumuladas. Então se você deixou acumular na semana, já tira no final de semana umas 2 horinhas, umas 3 horas, o tempo que você achar que consegue ficar, vai fazendo isso. Outra dica importante, na hora de montar o cronograma, não exagera. Não coloque 5 horas se você não consegue ficar sentado 2 estudando. Como eu disse, faz blocos de intervalos, faz intervalos maiores se você não está acostumado a estudar muitas horas seguidas. E outra dica é, vá aumentando o seu horário de estudos. Você pode começar com 1 hora de estudos na primeira semana, 2 horas de estudos na segunda semana, 2 horas e meia de estudos na terceira semana e vai aumentando gradativamente, porque o seu corpo vai adquirindo hábitos. E aí você vai conseguindo aumentar o tempo que você consegue ficar sentado. Mas faça pausas, tá, gente? Faça alongamento, levanta pra esticar. Além disso, não esqueçam de deixar um momento para lazer, para exercício físico. Academia, uma dança, ache uma coisa que complete. Por exemplo, ache um exercício físico que também seja um lazer para você. E aí você vai fazer um check em 2 coisas, lazer e exercício físico. Se você não tem, se você gosta de, por exemplo, jogar videogame ou assistir séries, você deixa um tempo pra isso, sabe? Nem que seja assistir um episódio por dia ou um episódio a cada 2 dias da sua série favorita ou final de semana. Você pode usar isso como recompensa também. Se eu estudei tudo que eu tinha programado, eu posso assistir uma série, um episódio da série. Isso funciona muito legal porque o seu cérebro começa a associar que estudar é legal porque tem recompensa no final. Então, isso vale muito a pena de fazer, mas deixa um horário, porque estudante tem que ter exercício físico, pelo menos meia hora por dia de exercício físico, nem que seja uma caminhada, não interessa o que você quer fazer. Só que é muito bom pro corpo, dá mais disposição, você fica com menos dor nas costas, dor no corpo, faça exercício físico. Outra coisa, alimentação. Para de comer besteira, gente. Para de comer toda hora. Você pode comer. Claro, você pode comer um bolo de chocolate? Pode. Você pode comer salgadinho? Pode. Você pode comer o que você quiser, mas não todo dia. Tem uma alimentação equilibrada. Pelo menos você tem que estar comendo as vitaminas que o seu corpo precisa para você ficar estudando. E beba muita água, porque grande parte da água vai pro cérebro quando a gente está estudando. Se você começar a ficar sem água, você pode ficar com dor de cabeça, você pode ficar com sono, porque o seu cérebro tá puxando água pra ele. Então, beba muita água. E outra dica é, coloque no seu cronograma também os momentos de lazer, porque a saúde mental precisa de momentos de descontração pra gente ficar bem. Façam isso. E se vocês precisarem de acompanhamento psicológico, fazer uma terapia, é bom, eu faço. Eu acho essencial, mesmo que você ache que você tá bem, você vai lá conversar com a psicóloga. E às vezes é um negocinho de nada que você acha que não tá te atrapalhando, mas na verdade tá te atrapalhando. Às vezes você tem um bloqueio com alguma matéria. Eu tenho um pouco de bloqueio com exatas. E a minha psicóloga me ajudou muito em desmistificar, entender que é importante de tirar essa ideia de que, nossa, o monstro da matemática. É isso. Gente, façam um cronograma consciente. Não exagerem e lembrem, vocês podem mudar se o cronograma estiver pesado, se tiver muitas horas de estudo, se vocês não estiverem dando conta, vocês podem mudar. Em breve trarei um vídeo de como manter a disciplina e etc, essas coisas de foco, concentração na hora dos estudos, mas isso é um papo para um outro vídeo. Monte seu cronograma para você saber quais seus horários livres, quanto tempo você fica no celular e o quanto tempo você tem para estudar. É isso aí, um beijo, tchau!